Olá! Vamos conversar sobre um dos assuntos mais importantes e talvez mais complicados da história recente do Brasil: a reforma tributária. Por décadas, o nosso sistema de impostos foi um verdadeiro emaranhado, um nó que travava a economia e, de certa forma, a vida de todo mundo. Mas, em 2023, foi dado um passo que pode ser histórico para finalmente desatar esse nó. Vamos entender o que está por trás dessa mudança. Para a gente começar, vale a pena pensar numa questão que é a base de tudo. O que faz um sistema de impostos ser justo? Parece simples, mas essa é uma pergunta que toda a sociedade precisa responder. E a resposta define não só como o governo arrecada dinheiro, mas o tipo de país que se está tentando construir. No fundo, todo o sistema tributário é uma espécie de cabo de guerra filosófico. De um lado, você tem a ideia do coletivismo, que defende que as necessidades da sociedade como um todo vêm em primeiro lugar. Do outro lado, puxando a corda, está o individualismo, que coloca a liberdade e a propriedade de cada pessoa como prioridade máxima. O jeito que os impostos são cobrados é basicamente o resultado do equilíbrio, ou da falta de equilíbrio, entre essas duas forças. E aí, a gente chega no Brasil. O nosso sistema antigo é um exemplo, extremo de como essa tensão pode criar um monstro de complexidade, um problema gigantesco e muito particular. Para entender o tamanho do problema, a gente precisa saber que existem basicamente dois tipos de impostos. Os diretos, que são cobrados sobre o que se ganha e o que se tem, como o imposto de renda e sobre propriedades. A maioria concorda que eles são mais justos porque quem tem mais, paga mais. E tem os indiretos, que são cobrados sobre o consumo. Nesses, não importa se a pessoa é rica ou pobre, a alíquota no produto ou serviço é a mesma para todo mundo. E o Brasil, historicamente, se apoiou demais nesse segundo tipo. E a raiz de muito desse problema, por incrível que pareça, está na nossa Constituição de 1988. Ela foi um marco para a nossa democracia, claro, mas na ânsia de garantir direitos e detalhar tudo, ela acabou criando, sem querer, um dos sistemas de impostos mais confusos do planeta. A estrutura fiscal ficou tão cheia de regras e exceções que se tornou quase impossível de navegar. Esse sistema antigo tinha principalmente 4 grandes nós. O primeiro é a tal da cumulatividade. Pensa assim, na fabricação de uma cadeira. O parafuso paga imposto, a madeira paga imposto e lá no final a cadeira pronta paga imposto de novo, em cima do valor que já tem os impostos das peças. É o famoso imposto sobre imposto. O segundo nó é a guerra fiscal, com estados e municípios numa briga maluca para atrair empresas, dando descontos e impostos sem critério nenhum. Terceiro, a complexidade absurda, que custa tempo e dinheiro para as empresas. E, por fim, a ineficiência econômica, que é a consequência de tudo isso, travando o crescimento do país. Pois bem, depois de décadas de discussão, em 2023, a coisa andou. A reforma aprovada naquele ano foi vista como um passo decisivo para, finalmente, tentar simplificar e resolver esses problemas que se arrastavam há tanto tempo. A ambição da reforma é muito clara: acabar com a cumulatividade dos tributos, criar regras que valem para o país inteiro, colocar um ponto final na guerra fiscal e, claro, trazer mais transparência. Ou seja, a ideia é atacar de frente cada um daqueles nós que a gente acabou de ver. Tá, mas e aí? Na prática, como é que esse novo sistema pretende funcionar? Vamos dar uma olhada na mecânica por trás dessa transformação. Olha, a solução toda gira em torno de uma grande ideia, um conceito central que a gente vai ouvir muito daqui para frente, o chamado IVA dual. IVA quer dizer Imposto sobre Valor Agregado. E o dual é porque, na prática, ele pega aquela montanha de impostos diferentes sobre o consumo e unifica tudo em apenas 2 principais. Um federal, que é a CBS, e outro que junta estados e municípios, o IBS. A lógica é simples: varrer a complexidade e substituir por algo muito mais direto. E o que se espera com isso? Bem, é ir desatando aqueles nós, um por um. Com o IVA, a ideia é eliminar o imposto sobre imposto. Ao criar regras nacionais, a guerra fiscal perde o sentido. E com o sistema mais simples, a transparência aumenta. Fica muito mais claro para todo mundo saber exatamente quanto de imposto está pagando em cada coisa. Mas calma lá, apesar de ser um passo gigantesco, é super importante a gente alinhar as expectativas. A implementação completa dessa nova era tributária no Brasil vai ser um caminho bem longo. E aqui vem um dado que pode pegar muita gente de surpresa. O prazo total para a implementação completa da reforma, com todos os seus detalhes e ajustes, é de 50 anos. Isso mesmo, meio século. Por que tanto tempo? Porque uma mudança desse tamanho não pode ser feita de uma vez. Seria um choque muito grande na economia.
Essa transição longa serve para dar tempo para que os estados, os municípios e as empresas se adaptem sem grandes tramas. Então o que acontece é que os benefícios para a economia, sabe? Aquela simplificação toda, o aumento da eficiência, tudo isso vai ser sentido aos pouquinhos, ao longo desse período enorme de transição. Não é uma chave que se vira da noite para o dia. E vale sempre lembrar de uma coisa, né? A reforma tributária é fundamental, mas não faz milagre sozinha. O crescimento de um país é um quebra-cabeça complexo. Ele depende de muitas outras peças, como outras políticas econômicas, o cenário aqui dentro e lá fora, planejamento de longo prazo e, claro, a confiança de quem investe e de quem consome. E tudo isso deixa a gente com aquela grande pergunta no ar. Um novo código de impostos, por si só, é capaz de construir uma nova economia? Bom, essa é uma resposta que o Brasil vai construir dia após dia ao longo das próximas décadas.